O que significa ser cristão? Será que ser cristão é apenas ir na igreja aos domingos? Será que ser cristão é apenas ler a Bíblia em casa? Será que ser cristão é apenas fazer orações? Eu quero dizer para você que é muito mais. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender. Bom, eu sou Hélio Amaral, eu quero compartilhar com você um texto hoje que com certeza nós vamos buscar a resposta para essa pergunta. O que significa ser cristão? Ok, para que a gente consiga chegar à resposta à pergunta que eu mencionei, o que significa ser cristão, nós vamos ler um texto do livro de Lucas, capítulo 4, certo? A partir do verso 17. É interessante que Lucas, ele menciona o seguinte, que Jesus, após ter passado pelo período de tentação, Jesus vai até Nazaré, e ali ele entra numa sinagoga e é dado a Jesus o livro para que ele faça a leitura. Aí no verso 17 diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ok? Então, primeira coisa, eu quero que você tenha em mente o próprio Jesus. É o próprio Jesus lendo um texto do livro de Isaías. Isso está no livro de Isaías, capítulo 61, certo? Então ele lê aquilo ali e ele diz o seguinte, hoje, depois dele ter lido, ele se senta, certo? Aí fica aquele clima ali para saber o que Jesus vai falar e ele diz o seguinte: hoje essa escritura se cumpriu aos seus olhos. Ou seja, o que ele está dizendo? Hoje esse texto que eu acabei de ler se cumpriu sobre mim. Então Jesus está falando que esse texto cumpriu sobre a vida dele. Agora vamos analisar esse texto para a gente ver uns detalhes importantes. Primeiro o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que a gente enxerga logo de cara aqui? A gente enxerga a Trindade em ação. Olha só, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor Deus, está sobre mim. Quem é esse mim? É o Jesus falando de si mesmo. Então nós temos o Espírito, nós temos Deus Pai e nós temos o próprio Filho ali. Então nós temos a Trindade em ação ali, correto? Da mesma forma que nós temos a Trindade em ação no batismo de Jesus, onde Jesus, o Filho, está sendo batizado, certo? João viu que ele viu o Espírito Santo vir em forma de pomba e uma voz bradou dos céus, que foi a voz de Deus dizendo: ei, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós temos ali também Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade em ação. E essa mesma Trindade, no livro de 1 Coríntios 12, diz o seguinte, que os dons vêm através do Espírito Santo. Ministério, quem dá é Jesus. E a operacionalidade, quem faz é o próprio Deus. Então nós temos o quê? Nós temos função, ferramenta e operacionalização que vai trazer o resultado através da Trindade, certo? Então o que Jesus está dizendo quando ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Primeira coisa que eu entendo aqui, quando no batismo de Jesus, Deus se manifesta, a voz de Deus aparece e diz o seguinte: eis meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então a Trindade traz o quê? Identidade, certo? Então o que Jesus recebeu ali, certo? Ele já sabia, já tinha convicção disso, é o quê? Identidade. E junto com a identidade vem o quê? Vem aquilo que eu tenho que fazer, certo? As ferramentas que são disponibilizadas para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer e o poder de Deus que vai trazer o resultado. Então isso quem traz é o quê? A identidade. Então é preciso que eu e você tenhamos a identidade formada, assim como Jesus tinha a identidade firmada e depois ele começou a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então primeiro ponto, identidade, correto? O segundo ponto é o seguinte, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Esse é o segundo ponto, porque me ungiu. O que é a unção? A unção nada mais é do que a capacitação de Deus para uma determinada tarefa, correto? Mas a unção também não é só isso. Então a unção te separa, a unção separou Jesus, a unção capacitou. Mas não tem um texto na palavra que diz o seguinte também, que a unção quebra o jugo. Então a unção, ela quebra todo e qualquer tipo de amarra, de dificuldade, de desculpa, mas isso não é para mim, eu não posso e eu não consigo.
quebra tudo, tira todo e qualquer tipo de dificuldade. Outra coisa que a unção faz é o seguinte, então ela separa, ela tira toda e qualquer dificuldade, ela capacita, ela empodera e ela envia. Então quando ele diz o seguinte, o Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu, ou seja, me capacitou, me separou, me empoderou e me enviou. Mas enviou para quê? Olha só, o primeiro ponto é ter a identidade formada. Segundo ponto, ter a unção sobre você que vai te capacitar. O terceiro ponto é o que segue o texto, o seguinte. Porque me ungiu para quê? Para anunciar boas novas aos pobres, certo? Evangelizar os pobres. O que a gente entende aqui? Evangelizar, ou seja, trazer boas novas, trazer boa notícia para o pobre, certo? O que é o pobre? O pobre é aquele que é desprovido de recursos. Então, uma boa notícia para quem está desprovido de recursos, ou seja, não consegue suprir as suas necessidades, então uma boa notícia aqui é o quê? É você trazer o suprimento para essas necessidades. Então, aqui é o quê? Primeira coisa é que no ponto é o seguinte, para que o Espírito Santo vai te ungir? Para cuidar das necessidades dos outros, correto? Para cuidar das necessidades dos outros. Então esse é o primeiro ponto aqui dentro desse tópico 3. Mas aí segue, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Não existe cativeiro pior do que aquela pessoa que está cativa, que é uma escrava, mas nem se dá conta de que é escrava. Porque ela vive um nível de cegueira espiritual que não consegue enxergar nada, certo? Então, assim, o povo de Israel, quando estava cativo no Egito, eles tinham consciência de que estavam cativos ali, certo? Mas hoje no mundo, a maioria das pessoas vivem cativas, mas não tem noção nenhuma de que são completamente escravizadas, elas são cegas. Então aqui vem a boa notícia da parte espiritual do Evangelho, você trazer para as pessoas, certo, a obra que Jesus fez, fazendo com que elas sejam libertas dessa escravidão e tenham os olhos abertos, certo, para que elas consigam enxergar a situação que elas estão vivendo. Então esse é o ponto aqui de trazer libertação aos cativos, mas o texto segue. E para pôr em liberdade os oprimidos. Parece a mesma coisa, né? Libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade. Uma coisa é você trazer, imagina o seguinte, a pessoa está no corredor da morte, e a única coisa que vai livrar aquela pessoa é o perdão do governador. Então, vem uma pessoa enviada pelo governador para dizer, essa pessoa está livre, ela foi perdoada. Uma coisa é ela receber a notícia de que foi perdoada, outra coisa é ela ficar livre das amarras da prisão. Então, quando o texto está dizendo aqui, pôr em liberdade os oprimidos, é o seguinte, não apenas trazer a boa notícia, mas quebrar todas as cadeias, todas as amarras, ou seja, receber o poder para quebrar e desfazer todas as obras do inferno que tem prendido quem quer que seja. E Jesus operacionalizou isso aqui na totalidade, ele fez a obra dele para trazer isso aqui, boas novas aos pobres, certo? Cuidar das necessidades daqueles que estão precisando, certo? Trazer libertação aos cativos, trazer salvação e desfazer todas as obras do diabo. E no último versículo aqui que a gente leu, diz assim, e proclamar o ano aceitável do Senhor, entrar no reino de Deus e usufruir daquilo que o reino de Deus tem. Então Jesus cumpriu isso na totalidade, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Certo? Então ele estava debaixo do poder da Trindade, mas quando ele sobe aos céus, ele passou essa tarefa de continuar aquilo que ele fez, de propagar aquilo que ele fez para mim e para você. Então o que significa ser cristão? É receber de Deus essa mesma identidade que estava sobre a vida de Jesus, a identidade de filho. É receber de Deus, quando você se posiciona como filho, você recebe de Deus a unção que vai te capacitar, certo? Que vai te libertar, que vai te separar, vai te empoderar e te enviar para fazer uma tarefa. Que tarefa? Cuidar das necessidades daqueles que estão em dificuldade. Pregar o evangelho da salvação para aqueles que estão presos, oprimidos, cegos, certo? E quebrar, desfazer com ousadia as amarras do diabo na vida de quem quer que seja, fazendo com que elas entrem no reino de Deus e usufruam daquilo que o reino de Deus tem a oferecer.
É isso que significa ser cristão, não é apenas ir na igreja aos domingos, não é apenas ler a tua Bíblia, não é apenas fazer as tuas orações. Há uma tarefa a ser cumprida. Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está prestes a voltar. E é tempo de eu e você despertarmos para a tarefa que Jesus nos deixou para fazer, ok? Então que essa palavra venha despertar a tua vida, para que você viva uma vida cristã na totalidade, sendo um soldado do Senhor nessa terra, para pregar as boas novas, no sentido de cuidar daqueles que estão necessitados, no sentido de trazer as boas novas espirituais de salvação e com ousadia desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra tenha edificado a tua vida. Quero lembrar a você que o PDF dessa palavra, desse estudo, está na descrição do vídeo, certo? Você pode clicar lá e baixar esse estudo e compartilhe essa palavra com pessoas que você entende que precisam ser despertadas também para esses últimos dias, ok? Que Deus abençoe a tua vida e que você tenha uma semana vitoriosa e que a partir de hoje você seja despertado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.